Se você trabalha com marketing digital, é muito importante que você saiba contar histórias. Sabe por quê? A gente explica. Você já parou pra pensar por que algumas marcas conseguem se conectar com a gente de um jeito que outras marcas não conseguem? A resposta tá no que a gente conhece como storytelling. E o que é isso? Bom, as marcas querem vender o seu produto, né? É para isso que servem os anúncios, as propagandas. Só que você concorda que ao invés de lançar esses anúncios com uma mensagem bem genérica que basicamente só diz: olha, compra o nosso produto ou o nosso serviço é o melhor, confia. Se uma marca se aproxima de você contando uma história que envolva esse produto, essa marca vai conseguir gerar uma conexão de verdade com o público-alvo. Porque essas histórias, elas são como relatos que contam experiências, contam desafios e até trazem soluções. E isso faz a mensagem ser lembrada por mais tempo. Essas histórias prendem a atenção. E olha, eu não preciso dizer que no mundo digital, onde todo mundo rola a tela sem parar, e que em muitos casos, se não na maioria dos casos, você precisa capturar a atenção da pessoa no primeiro frame de um vídeo, enquanto você compete com milhares de outras pessoas falando do mesmo tema, uma boa narrativa é capaz de fazer a pessoa parar e querer saber o que acontece aqui nesse vídeo. E aí, quando a marca mostra que existiu ali um problema real, às vezes que você mesmo já passou também, e através dessa história ela conseguiu mostrar uma solução, ela transmite confiança e credibilidade. A gente se identifica e fala: poxa, essa marca tá me falando sobre um problema que eu passo também, e parece que ela entende sobre isso. Isso cria proximidade. Então algo que é crucial de entender é que o storytelling ajuda o público a se enxergar na história. Como a gente falou, mostrando o problema, a dificuldade, e aí depois a solução ou uma mudança positiva que tenha ocorrido ali no final. E aí, a decisão de comprar vem de forma natural, sem aquela sensação de, pô, tô sendo empurrado. E não dá pra esquecer que histórias são únicas. Mesmo se o produto for parecido com o da concorrência, uma boa história diferencia a sua marca. E até agora eu falei mais pensando em vídeo, afinal é um meio muito popular hoje em dia, né? Mas você pode usar o storytelling em postagens de redes sociais, blogs, e-mail marketing, praticamente em qualquer formato digital. O segredo aqui é a narrativa e não a plataforma que ela vai alcançar as pessoas. E aí o ponto importante e principal desse vídeo é entender como otimizar esse conteúdo para os mecanismos de buscas, ou seja, o SEO voltado para o storytelling. O principal ponto é entender que o Google quer entregar um conteúdo que responda bem à pergunta que foi feita para ele. Algo que segure a atenção e passe confiança. E lembra que a gente estava falando antes? Uma boa história faz exatamente isso. Antes de escrever qualquer linha de roteiro ou antes de escrever o seu artigo ou postagem, o mais importante é entender quem está do outro lado da tela e o que essa pessoa realmente quer. No começo é normal achar que o SEO é só escolher uma palavra-chave e repetir ela algumas vezes ali ao longo do texto, na descrição do vídeo e tudo mais. A gente vive ouvindo isso. Só que vamos lá, na prática, o que realmente importa é o motivo da busca, ou seja, o que trouxe essa pessoa até o seu conteúdo. Ela quer aprender algo novo? Ela precisa resolver um problema específico? Ou até comparar opções de produtos ou serviços antes de se decidir? Isso é o que é mais importante, porque aí quando você constrói o conteúdo pensando nisso, ele fica mais natural, quase como uma conversa, seja no seu texto ou no diálogo do seu vídeo. E o Google, por exemplo, percebe isso rapidinho, porque o leitor fica mais tempo na página, ele lê até o fim e interage com ela. Talvez ele envie para alguém ou salve esse conteúdo, compartilhe de alguma forma, sabe? Esses comportamentos mostram que o conteúdo é relevante, que não é só mais alguma coisa genérica ali. Não, ele realmente pode estar ajudando alguém a encontrar a solução para aquela pergunta que a pessoa fez lá pro Google. Mas calma, sim, a palavra-chave também é importante e você precisa sim pensar nela. Só que a sacada é em como você vai usar. Ela precisa fazer parte de uma história, não parecer um enfeite jogado ali no meio do texto e que vai convenientemente aparecer um certo número de vezes de uma forma bem estratégica e posicionada. Muita gente tenta forçar essa repetição e isso só vai deixar a leitura um tanto estranho, concorda? Um formato que funciona bem é apresentar o tema logo no começo do seu conteúdo, e aí desenvolvendo ela com variações da ideia principal e aprofundar esse assunto aos poucos. O Google já entende sinônimos e conexões entre temas, então quando tudo isso aparece de forma natural, a leitura flui melhor e o SEO agradece. E essa introdução faz muita diferença, ela precisa funcionar quase como um convite. Logo nos primeiros parágrafos, o leitor tem que sentir que você entende o problema dele, lembra? E para sua história funcionar, ela tem que começar com identificação. É aqui que a pessoa vai se enxergar e ela vai continuar lendo.
Esse tempo maior na página é um sinal bem positivo para o Google e também reduz aquela situação clássica em que o usuário entra na página, não se conecta com o que está ali e sai em poucos segundos. Isso também vale para um vídeo do YouTube, por exemplo. E aí entra aquele fator que a gente comentou, os primeiros segundos de um vídeo são cruciais para que a pessoa permaneça nele. E falando sobre permanecer no YouTube, se você clicar aqui em se inscrever, você já fica aqui com a gente no canal e não perde nenhum vídeo novo. Clica aqui para se inscrever. E aí, durante o desenvolvimento do seu texto ou do seu roteiro, aquela parte sobre variações da ideia principal, sabe? Usar exemplos reais e situações do dia a dia é uma estratégia que funciona muito bem. E isso ajuda com SEO também, porque você adiciona contexto, detalhes e uma linguagem mais próxima da realidade das pessoas. E, ao mesmo tempo, deixa o storytelling muito mais interessante. A pessoa consegue se imaginar naquela situação. Novamente, você se coloca como alguém que entende desse assunto. E no caso de um artigo ou postagem de blog, o Google tende a valorizar esse tipo de conteúdo, já que ele responde melhor às dúvidas das pessoas do que aqueles textos genéricos lá que, no fundo, não dizem nada. E como toda boa história, o seu conteúdo precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, recapitulando a estrutura. Primeiro, você apresenta o problema. Depois você explica melhor o que está por trás dele, mostra aqueles caminhos possíveis, os exemplos. E aí, vem a conclusão. Você precisa encerrar o seu conteúdo com uma conclusão que faça sentido e ofereça aquela solução lá. Só que isso precisa ser conquistado, entende? Não é só você fazer uma bela introdução, um desenvolvimento super bonito, e aí terminar com "e é assim que você resolve". A sua conclusão é um resultado dos argumentos e dos exemplos que você mostrou ao longo do seu texto, ao longo do seu vídeo. Senão, você não vai conquistar aquela confiança. A conclusão precisa deixar aquela sensação de que, poxa, valeu a pena ler até aqui, ver esse vídeo até o final. Esse foi um conteúdo que me ensinou alguma coisa. O Google sabe se o conteúdo realmente resolve o problema do usuário. Então, uma boa finalização vai reforçar aquela ideia principal, resumir o aprendizado e, o mais importante, deixar claro qual pode ser o próximo passo, como por exemplo, comprar o seu produto, adquirir o seu serviço. Quando o leitor sente esse valor, ele tende a compartilhar ou salvar para que ele possa voltar esse conteúdo depois. Tudo isso fortalece a sua autoridade. E aí, outro detalhe que muita gente esquece é a facilidade de compreensão. Isso é muito importante. Seja na leitura, seja na fala do seu vídeo, dá para contar uma história bem desenvolvida e ainda assim deixar o texto leve. Por exemplo, pensando em texto, parágrafos muito longos cansam bastante, frases complicadas afastam. Quando o conteúdo é bem distribuído e fácil de acompanhar, as pessoas leem mais. E essas métricas de comportamento hoje têm um peso enorme no SEO. E o mesmo vale para o vídeo. Tenta conversar com a pessoa que está assistindo e não fazer uma apresentação de slides super engessada, sabe? Bom pessoal, no fim das contas, o SEO para storytelling não é sobre tentar enganar o algoritmo com práticas conhecidas de organização de palavras-chave ou isso ou aquilo. É sobre contar boas histórias, de forma clara, de forma útil e principalmente de forma humana. Quanto melhor for a experiência de quem lê, melhores tendem a ser os seus resultados. E se você gostou desse vídeo, se você chegou até o final, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal da Hostinger Brasil para mais dicas iguais a essa. Muito obrigado pessoal e até a próxima!